Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais esta manhã imerecida a qual o Senhor nos concede. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã. Nesta manhã, com alegria bem grande no meu coração, pelo fato de poder estar adentrando o seu lar com o objetivo, o propósito de trazer a palavra de Deus para com o seu coração e também entendendo que uma expectativa bem grande está fazendo no seu coração nesta manhã por ouvir a palavra de Deus. Deus é bom e tem sempre o melhor para com as nossas vidas. Tanto é que Ele tem levantado um exército de guerreiros comigo nessa batalha, a minha igreja Mirim, os meus guerreiros Mirim, que nós nos lembramos dele nesta manhã, Miguel, Rafael, Gabriel, Gustavo, Brian, Pietro, Anne, Carol, Isabelle, Bernardo, Tiago, Azaf, Helena, pessoas que estão envolvidas comigo nessa batalha contra o coronavírus. Vamos lá, irmãos, estamos orando e a graça de Deus há de fazer o melhor pelas nossas vidas. Eu quero também, amados irmãos, passar aos irmãos um lembrete para que nós não deixemos jamais de pensar na nossa igreja a qual nós fazemos parte dela. Há compromissos os quais a igreja precisa honrar e nós somos a igreja e temos que estar atento para essa realidade. Não deixe, amados irmãos, de fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo, trazer para com a obra de Deus. Você pode fazer contato comigo por telefone para saber como você vai ofertar a obra de Deus. Eu também estou aqui na igreja todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta-feira pela manhã, aqui até meio-dia, mais tardar 1h, posso receber da sua mão também o seu dízimo aqui na igreja, mas não deixe de abençoar a obra de Deus. Nós precisamos de honrar com os compromissos que estão sobre as nossas responsabilidades, e eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a bênção de Deus tem feito a diferença em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos então mergulhar na palavra de Deus. E nessa manhã, a palavra de Deus reservada para nós está no Evangelho segundo São Marcos, Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o versículo de número 41. Nesta manhã, nós estaremos lendo os últimos versículos do capítulo 4 de Marcos, nesta manhã, para a glória do seu nome. Aleluia. Marcos 4, versículo 35 a 41. Leiamos. Jesus acalma uma tempestade. Naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém e amém. Soberano Deus, eterno Pai, nós, os teus servos, nesta manhã, agradecidos, ó Deus, estamos
pelo simples fato de termos feito a leitura da Tua palavra. Essa leitura altamente abençoada, especial, que abre, ó Deus, esse horizonte de bênção em nossas vidas. Pedimos, ó Deus, uma capacitação dos altos céus, para, ó Deus, continuarmos a entender tudo que o Teu Espírito há de falar aos nossos corações nesta manhã. Munidos, ó Deus, da autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha do mal que possa tentar nos impedir a pregar e entender a Tua mensagem. Unja, ó Deus, a minha mente, os meus lábios, para que eu possa pregar, ó Deus, como convém no Senhor e na força do Teu poder. E assim a Tua palavra chegue com clareza no coração dos irmãos. E unja também, ó Deus, o coração dos irmãos, a mente dos irmãos, para ouvirem e entenderem a palavra do Senhor e nós sermos altamente abençoados ao final, para a glória do Teu nome. E nós, a Tua igreja, nesta manhã, agradecidos nós dizemos, nós seremos abençoados. Amém e amém. Glória a Deus. Começamos, amados irmãos, a pregar nesta manhã, abrindo o entendimento da igreja na seguinte realidade, prestem bem atenção. Jesus sempre está no nosso barco. Jesus sempre está no nosso barco. Nós jamais caminhamos sozinho com o nosso barco. Nós jamais estamos sozinhos no mar com o nosso barco. O Senhor Jesus vai conduzindo o nosso barco em toda e qualquer situação. A partir do momento que Ele entrou em nossas vidas, que Ele entrou no nosso barco, Ele jamais saiu. E você precisa atentar para essa realidade. Fizemos essa narrativa que fala do momento especial de Jesus com os seus discípulos. De repente, no barco o qual eles estavam, algo ocorre. Uma tempestade. Uma tempestade de uma hora para outra veio sobre a vida daqueles homens. E meus amados irmãos, nós também estamos sujeitos a essa realidade. De uma hora para outra, surgir no nosso caminho uma tempestade. E os dias, os quais nós estamos vivendo, nos mostra essa realidade. Não estávamos esperando, não estávamos vivendo essa expectativa. E de repente, eis que uma tempestade se faz em nossas vidas. Como entender, pastor, essa tempestade? Estamos, de uma certa forma, impedidos de sairmos dos nossos próprios lares. Deixamos de sair dos nossos próprios lares, visando, é claro, o nosso bem-estar. Estamos impedidos de sair. Uma tempestade tomou conta da nossa vida. Meus amados irmãos, somos acostumados a proferirmos palavras diante das tempestades que nos sobrevêm. Isso é algo indiscutível. Somos acostumados a proferirmos palavras. E qual é, meu amado, a palavra que nós proferimos diante das tempestades que surgem nas nossas vidas? Tempestade repentina ou tempestade que, de repente, nós já estamos esperando? Qual a palavra que nós soltamos? Diante, meus amados irmãos, da tempestade que vem sobre nós, nós abrimos os nossos lábios e proferimos a seguinte palavra: com Cristo no meu barco está tudo bem. É quase impossível ver uma pessoa, um cristão, que não tenha esta palavra. Cristo no meu barco está tudo bem.
E nós olhando para essa realidade, não foi esta a postura tomada pelos discípulos do Senhor Jesus. Não foi essa a postura que eles tomaram diante da tempestade. E tem mais, irmãos. Eu não tenho preocupação de falar nesta manhã que também não é a postura tomada por muitos de nós quando da tempestade. Não são todos nós que tomamos essa postura quando a tempestade nos vem, de abrirmos os nossos lábios, abrirmos o nosso peito e proferimos a seguinte palavra: Cristo está comigo no barco, está tudo bem. Não costumamos ter esta postura. Ao contrário dessa postura, neste momento desta tempestade que veio sobre os discípulos, houve sim um frenesi de desespero. Aqueles homens estiveram desesperados e demonstraram esse desespero para com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira que nós podemos observar que Cristo estava no barco e tudo que parecia é que ele não estava. Tudo que os discípulos demonstraram para o Senhor Jesus era que aparentemente ele não estava no barco. Por quê, pastor? Porque tudo estava mal. Não adiantava declarar que estava tudo bem, porque no coração deles estava tudo mal. Porque se estivesse tudo bem, esse frenesi de desespero não estaria acontecendo com as suas vidas. Como anda o seu barco, irmão? Como está o seu barco no alto mar? Será que o mar está calmo? O mar está brando? Ou será que tempestades têm vindo sobre o seu barco? Se as tempestades têm vindo como o seu barco, qual tem sido a postura que você tem tomado? Será que está com esse frenesi e desespero como os discípulos estavam? Ou será que de repente você verdadeiramente tem a certeza, a convicção e afirma com toda a alegria que Cristo está no seu barco? Entenda, meu amado irmão, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Nem todas as palavras que nós proferimos pelos nossos lábios, preste bastante atenção, nem todas as palavras que nós proferimos com os nossos lábios refletem aquilo que está convicto nos nossos corações. Há quem diga que palavras são palavras, nada mais do que palavras. É a realidade que tem batido nos nossos dias. Nem tudo que nós falamos, expressamos a convicção que está nos nossos corações. Mas precisamos entender que quando todos esperavam uma confiança, uma certeza no coração dos discípulos, eles fraquejaram. Fraquejaram e foram repreendidos pelo Senhor Jesus. Trazendo esse raciocínio para com os nossos dias. A grande verdade é que todos esperam uma postura diferente da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos esperam em nós uma postura. Esse frenesi de medo que tem acompanhado as nações nos quatro cantos da terra, as pessoas esperam uma postura nova ou diferente das nossas vidas. Não podemos fraquejar. Não podemos fraquejar diante dessa tempestade, diante dessa pandemia
do coronavírus, nós não podemos fraquejar. E por que, pastor, que nós não podemos fraquejar diante dessa tempestade? Nós não podemos fraquejar pelo mesmo motivo do que fraquejaram os discípulos. Por isso nós não podemos fraquejar. Qual é a realidade, pastor? Eles conheciam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles conheciam. E por causa disso, eles não deveriam atentar para a realidade das suas vidas. Eles eram cristãos e não podiam deixar de atentar para a realidade que estavam em suas vidas. E qual era, pastor, a realidade que estava sobre a vida dos discípulos diante daquela tempestade? A realidade que estava sobre a vida dos discípulos também é a realidade que está sobre as nossas vidas mais de 2000 anos depois desse acontecimento. E qual é, pastor, a realidade? Nós somos de Cristo. Amém, irmãos? Nós somos de Cristo. E a outra situação, por sermos de Cristo, nós já passamos da morte para a vida. Essa é a realidade. Por sermos de Cristo, nós já passamos da morte para a vida. E precisamos tomar essa postura, precisamos assumir essa condição de vida a qual o Senhor estabeleceu para nós. E por quê, pastor? Enquanto nós não atentarmos para a realidade das nossas vidas, para essa condição de vida a qual nos foi estabelecida, sabe o que ocorre? Enquanto nós não atentarmos, o diabo deita e rola com as nossas vidas. Se nós não absorvermos o que foi estabelecido para nós, nós facilitamos para que o mal prevaleça, para que o mal aproveite dessa situação e coloque esse frenesi em nossas vidas. Entenda, meus amados irmãos, o que a gente precisa saber, quem Ele é. Nós precisamos saber quem nós somos. Por quê, pastor? A maioria do sofrimento que nos sobrevém, ou que vem sobre as nossas vidas, é porque nós não sabemos quem nós somos. É pelo fato de você não saber quem você é. Por isso, não vive aquilo que você precisa viver. Se eu não saber quem eu sou, eu não vou viver da maneira a qual eu preciso viver. Temos que atentar para essa realidade e que o Espírito Santo de Deus possa nos revelar nesta manhã, verdadeiramente falando qual é a minha, qual é a sua, qual é a nossa realidade. Quem somos nós, irmãos? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Abra a sua Bíblia nesta hora, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Vamos lá. Mateus 16, versículo 13 ao versículo 18. Está dizendo quem você é. Preste bem atenção para a sua realidade. Amém, irmãos? Amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu
és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, mais do que feliz é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, o que Jesus disse para Pedro? Que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavra, irmãos! Que maravilha! Nós tomamos conhecimento acerca da nossa vida. Que maravilha! Eu tomar conhecimento dessa realidade que nos foi imposta. Nós não podemos de maneira alguma fraquejarmos diante dessa tempestade a qual nós estamos vivendo e diante das outras tempestades que, enquanto vivemos debaixo deste céu, certamente virão sobre nós. Nós somos, amados irmãos, disse o Senhor Jesus Cristo, parte da maior estrutura deste mundo. Nós somos parte da maior estrutura. E que estrutura é essa, pastor? A igreja do Senhor Jesus Cristo. A maior estrutura, nós fazemos parte dela. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Se Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra nós, o que podemos dizer, amados irmãos, acerca das nossas vidas? O que nós podemos dizer? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, entenda você que está ouvindo esta palavra. Se você está em Cristo Jesus, você é mais do que um vencedor. A vitória faz parte da sua vida. Entenda, quando Jesus proferiu estas palavras, e sobre aquela pedra ele estabeleceria a sua igreja, meus amados irmãos, era sobre nós. Era sobre nós que ele falava. Porque ele proferia aquela palavra, não era sobre um prédio, não era sobre a vida de Pedro tão somente, mas era sobre a vida de Pedro e daqueles que viessem a partir dali da vida de Pedro. Sobre a vida de Pedro, por quê, pastor? Porque Pedro demonstrou que tinha o entendimento de quem era Jesus. Abriu seu lábio e declarou: Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Todo-Poderoso. E Jesus, prontamente, com esse entendimento que Pedro tinha, Jesus declarou para ele: então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E com esse entendimento, com essa capacidade que você tem, nem a porta do inferno prevalecerão. Então, nós viemos a ser igreja a partir dessa realidade, entendendo que para ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E se você conhece quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, você é a maior estrutura debaixo deste céu, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre a sua vida. Geralmente, aos domingos, quando ouvimos a palavra de Deus, estamos certamente rodeados dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Quem sabe uma ou duas, 3 pessoas está aí do seu lado nesta hora, ouvindo a palavra de Deus, e que precisa abraçar essa realidade nesta manhã. Então eu quero, meu amado irmão, convidar você para falar, para proferir uma palavra sobre o seu irmão, sobre a pessoa que está aí com você. Olhe para ela e diga com toda a autoridade: meu irmão, a cada dia nós precisamos viver essa nossa realidade. Realidade, pastor, se
em Cristo Jesus tudo é possível, nele nós podemos todas as coisas. Amém, irmão? Nele nós podemos todas as coisas. Ele é conosco em toda e qualquer situação. Por que, pastor, nós precisamos viver essa realidade? Por que nós precisamos viver novidades de vida? Você pôde observar na narrativa que abriu a mensagem que houve um frenesi, houve um desespero sem igual no barco. Os discípulos se desesperaram com o que estava acontecendo. E nós, amados irmãos, precisamos viver em novidade de vida, porque a nossa vida, a nossa forma de vida antiga, de medo, de frenesi, não agradava a Deus, não agradava ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, meu amado irmão, Cristo, preste bem atenção, Cristo já não nos vê, Cristo olha para mim, Cristo olha para você, Ele não nos vê mais como um medroso. Ele não olha para você e vê um medroso, não, irmão. Cristo não olha para você e vê um perdido, não. Cristo não olha e enxerga perdido na sua vida. Cristo não olha para você e contempla um covarde, não. Sabe por que ele não contempla isso? Porque ao olhar para você, ele se vê na sua vida, amém, irmão? Jesus, ao olhar para você, ele se vê na sua vida. E ele não vê um medroso, não vê um perdido, não vê um covarde. Entenda, diante das tempestades da nossa vida, ele sempre nos vê como vencedores. Amém, irmãos? Diante das tempestades, ele nos vê como vencedores. Atentem, meus amados irmãos, na seguinte realidade. Atentem, de uma vez por todas. Já é hora de pararmos com o frenesi de desespero. Já está na hora de pararmos com esse frenesi de desespero. Assim como Cristo nos vê, preste bem atenção, assim como Cristo nos vê, Ele deseja que nós nos enxerguemos também. Que benefício há, irmão? Que benefício há? Jesus olhar para você, enxergar em você um vencedor, enxergar em você um corajoso, enxergar em você alguém que anda com firmeza, e você verdadeiramente não assimilar essa situação. Repitam comigo nesta hora, meus amados irmãos, contra essa tempestade que pode estar selando a sua vida, contra essa pandemia que está assolando a vida nas nações. Repitam comigo a seguinte realidade: tempestade, você não é bem-vinda na minha vida. Eu não temo mais você. Em nome de Jesus, eu te ordeno, fora da minha vida. Saia agora para a honra e para a glória do Senhor. E a igreja diga amém. É assim, amados irmãos, que nós vamos partir, precisamos brigar contra essa tempestade e não ficarmos como aqueles discípulos amedrontados pelo canto, esperando que algo venha, que Jesus faça algo para com as nossas vidas e de repente nós podemos mudar essa realidade. O que, meus amados irmãos, que os discípulos não sabiam, que nós precisamos saber para vivermos as nossas vidas. O que os discípulos não sabiam é que se nós somos de Cristo, hoje não somos nós que vivemos. Nós somos de Cristo, nós não vivemos mais. Mas Cristo, Ele sim vive em nossas vidas. Somos de Cristo, Ele vive em nós.
E precisamos tomar posse dessa realidade a cada dia e em todo o tempo de nossas vidas. Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Preciso tomar essa realidade todos os dias, tomar posse dessa realidade todos os dias. Quer esteja vivendo os melhores dias possíveis ou quer esteja vivendo uma pandemia, um momento difícil. Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. O que significa, pastor? Se Ele permitir que algo me aconteça, amém. E se Ele não permitir, também. Mas eu não posso deixar de fazer a vontade dEle. Entenda, irmãos, nós enfrentamos lutas, não é de hoje. Enfrentamos lutas e mais lutas. Mas ao tomarmos posse dessa realidade, a nossa confiança com certeza será maior. Tomarmos conhecimento da realidade, que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, nós vamos ter a nossa confiança aumentada. Entenda algo. Uma vez por toda nesta manhã. Cristo, o Senhor Jesus, nunca mudou, não muda e jamais mudará. Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Como pastor, o Senhor detém todo o poder o Senhor detém. Preste bem atenção. Se Ele acalmou a tempestade que estava de uma forma tão pesada, se Ele acalmou a tempestade, o que Ele não pode fazer com os nossos impossíveis? Se Ele acalmou a tempestade, o que Ele não pode fazer com os nossos impossíveis? Digo mais. Se Ele acalmou a tempestade, o que Ele não pode fazer com essa pandemia de coronavírus? Dobre o joelho, clame a Deus, continue clamando a Deus, esperando a resposta, esperando aquilo que Ele pode fazer para com as nossas vidas. Diante, meus amados irmãos, daquela tempestade, os discípulos se desesperaram. Diante daquela tempestade, os discípulos decepcionaram. E decepcionaram nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus. Decepcionaram aquele que esperava nele. E como eu digo que Jesus esperava nos discípulos? Se você pode ver na narrativa, como que estava Jesus na hora da tempestade? Na hora da tempestade, Jesus estava dormindo. Estava repousando no barco. O barco sacudia de um lado para o outro e Jesus estava dormindo. Como Jesus estava dormindo? Jesus esperava uma postura dos discípulos. Como que Jesus se encontra hoje? Qual a posição de Jesus hoje? É claro que Jesus tem o controle das nossas vidas, tem o melhor para nós. Mas o que Jesus espera de nós neste momento? Jesus espera de nós que nós intercedamos. Jesus espera de nós que nós tomemos posturas para vermos o manifestado do seu poder. Jesus quer agir, mas quer agir através de você. Entenda, meu amado irmão, você está aí na sua casa,
Você é um instrumento na mão de Deus. Deus quer agir, mas Ele quer agir através de você, através dos seus lábios. Você clame a Deus, busque o poder de Deus para com este problema que está surgindo cada vez maior nas nossas vidas. Por que, pastor, que os discípulos temeram? Por que os discípulos ficaram desesperados? Entenda, meus amados irmãos, nós éramos uma realidade. Nós éramos uma coisa antes de conhecermos o Senhor Jesus. Assim como os discípulos eram uma realidade e eram uma coisa antes de conhecer o Senhor Jesus. Mas depois que eles conheceram o Senhor Jesus, eles receberam de Jesus dons, talentos para acompanhar as suas vidas. O Senhor Jesus sabe a dificuldade que é o caminhar com Ele. E por causa disso, Ele outorgou aos discípulos dons, capacidades, para que eles pudessem sanar problemas como esses. E faltou aos discípulos se apossar dessas realidades que Jesus havia imposto. 3 desses recursos faltou para com os discípulos na hora da tempestade. E se nessa hora, se na tempestade, esses recursos faltarem para com a sua vida, você está frito, está perdido. Nesses momentos, esses recursos não podem estar isentos de maneira alguma da sua vida. E que recurso é esse, pastor? Jesus, ao chamar você para Ele, Ele capacitou você com coragem. Coragem. Se você era um frouxo, a partir de ter conhecido Jesus, Ele capacitou você com coragem. Amém, irmão? E que coragem é essa que Ele capacitou para com a sua vida? Que coragem é essa? A coragem, a mesma coragem que Ele capacitou a Davi. Você fala de Davi, a Bíblia fala de Davi, as pessoas, até as criancinhas, falam de Davi. E Jesus capacitou você com essa coragem. A mesma coragem que Ele deu a Davi, Ele dá a você. De repente lá estava o povo, diante de uma situação tão terrível. Os filisteus, de uma forma pesada, ousada, afrontando Israel, soltando palavras pesadas sobre Israel, dizendo que não havia quem pudesse enfrentá-lo ali, que só tinha pessoas medrosas, fracas. E Davi, ao ouvir aquelas palavras, assumiu a seguinte condição: opa, peraí, não é bem assim que a coisa acontece. Há um Deus em Israel, e é no nome desse Deus que eu vou derrubar você. Você vai ser destruído nesse momento a partir do nome desse Deus. Esta coragem que Deus deu a Davi, Deus também deu a você. E Davi partiu para cima do gigante e destruiu o gigante. Você pode partir para cima de gigantes, irmãos, por essa fé, confiando no poder de Deus. Quem era Davi? Davi era um menino, tinha 15 anos. Quando tomou essa postura, ao ver o povo amedrontado, indignado, ele abraçou a condição que estava sobre ele e disse: não, eu vou lutar contra esse gigante, eu vou lutar e vou destruir esse gigante. E a postura de Davi foi colocar o gigante por terra. O gigante caiu por terra. Deus honrou a coragem de Davi. E tem mais, irmão. Deus, ao chamar você, capacitou você com ousadia. E diante dessa tempestade que nós estamos vivendo, nós precisamos ser ousados. Precisamos usar a ousadia que Deus outorgou para cada um daqueles que Ele chamou. E que ousadia é essa, pastor? A ousadia que 3 servos de Deus tiveram. 3 servos de Deus tiveram. Não vou nem falar o nome deles para vocês. Mas 3 servos de Deus tiveram essa ousadia. E sabe qual foi a situação a qual eles enfrentaram? Eles eram homens importantes
homens importantes no reino de Nabucodonosor. Já estou começando a entender, né? Eles eram homens importantes no reino de Nabucodonosor, mas eles eram servos de Deus. Por mais que os outros homens importantes não fossem de Deus, fossem do diabo, adorassem qualquer outra entidade, eles eram servos de Deus. E somente a Deus eles adoravam, somente a Deus eles prestavam culto. E isso estava indignando as pessoas, os outros homens que serviam aquele rei. E meus amados irmãos, estabeleceram uma covardia para com os irmãos. Montaram um ídolo e foram até o rei e disseram para o rei que quem não adorasse aquela estátua, o rei podia mandar ceifar a vida. E o rei, sem entender, assumiu essa posição. Quem não adorar será lançado na fornalha de fogo. Ah, já descobriram quem é esses 3 homens? Então quem não adorar está jogado na fornalha de fogo. E o que esses 3 homens fizeram? Eu não vou adorar nada não. Vou continuar adorando a Deus e Deus vai me honrar. Assim que você tem que fazer, tem que ser ousado, porque Deus vai honrar você, Deus vai honrar a mim, Deus vai honrar a nós, irmão. E a honrar a Deus, eles foram vistos adorando a Deus. E aqueles homens foram até o rei e disseram: olha só Deus, olha só o rei, aqueles 3 lá que tu adora, que tu diz que é gente boa, que são bons, estão lá adorando lá outros deuses. Não estão adorando a imagem que tu falou que eles iam adorar, não. Ah, não estão não, vão chamar aqui, chamaram aqui, ô Sadraco. Acabei falando para vocês quem é o cara. Acabei falando. Eu disse: ó, vocês não estão adorando o meu Deus, então vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Sabe o que esses homens disseram para o rei? Olha aqui, rei. Entenda. Estabeleceste esse decreto. Mas eu digo para o rei: nós não vamos adorar esse Deus. Olha a ousadia dos homens de Deus. Eu não vou adorar esse Deus. E quanto a esse Deus, não interessa dizer para você quem é esse Deus. Mas se ele quiser me salvar desse mal, ele vai me salvar. Mas eu que não vou adorar essa imagem que tu fez. Que ousadia, irmão. Que ousadia dos nossos irmãos lá atrás. E sabe o que foi que fez o rei? O tal do Nabucodonosor jogou os irmãos na fornalha de fogo. Jogou, então tá legal, jogou ele na fornalha de fogo. A fornalha é tão quente que até os homens que jogaram ele na fornalha de fogo foram incendiados. Mas sabe o que aconteceu? Os irmãos lá estavam na fornalha, tranquilo, andando de um lado para o outro, passeando de um lado para o outro na fornalha, porque por eles terem sido ousados, acreditarem naquilo que Deus tinha outorgado para com a vida deles, Deus enviou mais um outro homem para estar com eles lá dentro da fornalha. Eles não estavam sozinhos, Jesus estava com eles na fornalha. Olha, eu quero dizer para você nessa noite, nessa manhã, meu irmão, melhor dizendo, Deus está contigo neste momento da sua vida. Você não está sozinho não, irmão. Deus está contigo. Olhe para o lado e olhe o Senhor Jesus do seu lado, caminhando contigo. Os homens ficaram nervosos porque os homens de Deus não eram toscados pelo fogo. E assim você também não será toscado pelo fogo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: caramba, aquele camarada ali parece que não está nem vivendo essa situação, porque estará vendo que Deus está contigo em toda e qualquer situação. Cada um dos servos de Deus, irmãos, receberam de Deus coragem, ousadia, e tem mais uma outra realidade que faltou para com os discípulos. Faltou coragem aos discípulos na hora da tempestade, faltou ousadia para os discípulos na hora da tempestade, e por mais do que você possa imaginar, faltou também fé. Faltou fé no coração dos discípulos. E que fé é essa, pastor? A mesma fé que aquela mulher que estava há 12 anos enferma demonstrou. A mesma fé que houve no coração daquela mulher.
Havia um desespero tão grande no seu coração, que havia gastado tudo o que possuía sem obter a cura para a sua hemorragia. E ela, de repente, ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus ressuscitava, que Jesus fazia maravilhas. E a palavra que aquela mulher deu foi a seguinte: eu não tenho condição de ir falar com Jesus. Não tenho condição de romper a multidão que odeia Jesus. Mas se eu apenas tocar na veste desse homem, eu ficarei curada do meu mal. Fé como essa, irmão, é que nós precisamos na nossa tempestade. Fé como a fé que aquela mulher teve. Porque se nós tivermos essa fé, essa mulher teve, essa mulher abraçou, nós passaremos por essa tempestade sem qualquer dano para com as nossas vidas. Por que motivo, meu amado irmão, as tempestades nos sobrevêm? Por quê? Por que motivo ela nos vem? Podemos entender que elas só vêm para testar a nossa fé. A tempestade, ela não vem tão somente por vir, não, ela vem para testar a nossa fé. E se nós estivermos na tempestade, estivermos amedrontados, ao contrário de Davi, na tempestade que ele viveu, nós estivermos amedrontados, como o povo de Israel estava diante de Golias, nós seremos esmagados. Se nós estivermos covardes, ao contrário de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estivermos covardes, como estiveram os espias que foram espiar Jericó, nós seremos destruídos. Jericó virá sobre nós e destruirá a nossa vida. Se nós estivermos incrédulos, ao contrário daquela mulher, nós estivermos incrédulos, como Tomé estava, e precisou ver para acreditar no poder de Deus, nós estaremos perdidos. Eu pergunto nesta hora, como você tem procedido diante da tempestade? Como você tem procedido? Olhamos e vemos que há quem haja, há quem parta para cima da tempestade, com coragem, ousadia e com fé. Há quem vale essa dimensão. Só que em boa parte dos casos, o medo, a incredulidade e o desespero têm prevalecido em muitos corações. O medo, a incredulidade e o desespero têm prevalecido. Hoje o Espírito Santo quer abençoar as nossas vidas, fazendo com que nós mudemos de postura. E o que o Espírito Santo quer, espera de você hoje. O Espírito Santo não está alheio à tempestade que nós estamos vivendo. E Ele quer que você parta para cima dela com ousadia, coragem e fé. Ele quer que você se alie à ciência, porque a ciência está também envolvida nesse processo contra essa tempestade. Cada um no seu campo de ação. A ciência trabalhando, fazendo os seus, as suas vacinas, os seus remédios, os seus processos para abençoar. E você orando, você clamando a Deus, você com o seu joelho dobrado, clamando a Deus. E por causa disso, você não pode estar medroso, não pode estar incrédulo e não pode estar desesperado. Porque se estiver assim, nós não vamos vencer essa tempestade.
Vamos encarar, meus amados irmãos, essa tempestade. Mas ela vem para nos testar. Da maneira que nós a enfrentarmos, nós demonstramos confiança no Senhor Jesus ou não. Vamos enfrentar em conformidade com a vontade do Senhor Jesus. E no final dessa tempestade, pode abraçar e pode entender. Não sei quanto tempo ela vai durar. Se durante 6 meses ou se durante todo esse ano, não sei quanto tempo ela vai durar. Mas no final dessa tempestade, a igreja sairá mais forte, aleluia. A igreja sairá mais fortalecida. Mas isso acontecerá se você tiver coragem, ousadia e fé. Aleluia. Coragem, ousadia e fé. Oremos ao Senhor nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, nós, os teus servos, ó Deus, nesta manhã, com nossos corações abertos, com as nossas almas voltadas para Ti, agradecidos, ó Deus, por esta palavra para com as nossas vidas. Tomamos posse, ó Deus, da realidade a qual o Senhor estabelece para que enfrentemos a batalha. Tomamos posse nesta manhã de coragem, de ousadia e de fé, para enfrentarmos, ó Deus, essas realidades que estão vindo sobre as nossas vidas, assim como o Senhor espera que nós enfrentemos. E possamos nos sagrar mais do que vencedores, ó Pai. Possamos sair mais fortalecidos no final dessa batalha. Possamos sair, ó Pai, mais do que vencedores, porque assim o Senhor espera que nós nos consagremos para a honra e para a glória do Teu nome. E certo do Teu agir, certo do Teu manifestar, nós, os Teus servos, já Te agradecemos, já Te louvamos, já Te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que regem a nossa vida, agora e para sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.